A paz do Senhor por os irmãos? Amém. Amém. Tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar a lição do dia, que é a 10ª lição. Vai falar algo de vital importância para o crente, que é a oração, não é? A oração é o alimento. A leitura devocional encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. E eu vou fazer essa leitura aqui rapidamente com os irmãos. Mateus o quê? Mateus capítulo 6, do 5 ao 15. Podemos ler? Sim. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê secretamente, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? A leitura de memorização encontra-se em Mateus capítulo 26 e o versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, meus irmãos? Então, quando se fala de oração, quando nós oramos, somos nós que estamos falando com Deus. É bem certo que no momento da oração nós podemos também estar atento à voz de Deus, mesmo na oração, quando estamos falando com Deus, né? O Espírito Santo muitas vezes vai ministrar ao meu coração e ao seu coração quando nós estamos orando. E até em determinadas situações difíceis que eu e você tivemos passado ou passando, no momento da oração o Espírito Santo fala, você falando com ele e ele fala com você também, acerca da situação que você está passando. Mas a oração é um alimento, né, vital para a vida espiritual do crente. Assim como o corpo precisa de água, de alimento, porque senão o homem não para de pé, a oração é importantíssima. Sem oração, irmão, é difícil, hein, para o crente vencer. Só na leitura da palavra não é o suficiente. É necessária a oração. É na intimidade com Deus. Por isso que falamos sempre do lugar secreto. Fecha a porta. Eu vou indicar novamente um livro que eu tenho lido, aquele livro, né, Os Segredos do Lugar Secreto. Muito bom esse livro. Fala muito de oração, de experiências, a maneira como você pode se aproximar a Deus é somente na oração, irmão. E aí é uma consequência da oração, a leitura da palavra, você jejuar, né, consagrar a sua vida, mas a oração é importantíssima para a igreja, para o crente. A oração é importantíssima porque através dela nós podemos entrar em comunhão com Deus. Então, se eu e você, se o crente quer ter comunhão com Deus, através da oração e da meditação da palavra, não tem outra forma. Eu acho muito difícil, eu não sei como que algumas pessoas, alguns crentes que passam tanto tempo sem orar e sem meditar na palavra de Deus. Eu acho complicado, porque se a gente tem uma vida diária de oração, de leitura da palavra, já é difícil, irmão. Imagina para quem não tem esse hábito, né?
Não tem, é muito difícil, porque as dificuldades, os problemas vêm, nos assolam. E como é que nós vamos ter força para vencer se eu não estou preparado? Se eu não estou em comunhão com Deus? E a comunhão com Deus é na oração, não é? Muitas vezes o relacionamento do pai com o filho, se o pai e o filho não conversam, como é que o pai vai conhecer o filho e o filho conhece o pai? Se o filho tem problemas e ele não conversa com o pai vai saber? Não vai. É claro que o pai, conhecendo o filho, ele pode até perceber alguma coisa, mas se um relacionamento que não tem um diálogo, fica difícil você saber se o filho está passando uma dificuldade, se ele está necessitando de alguma coisa. É um relacionamento que se torna muito difícil. Agora imagina a igreja, nós como os filhos de Deus, nós precisamos da oração. É bem verdade, irmão, que nós negligenciamos a oração, né? Negligenciamos. E pode falar. Eu tenho a impressão que nós nunca faremos o tanto necessário. Também acho. Porque as dificuldades do mundo são tão grandes, tão imensas, que toda oração é pouca para o mundo que a gente vive. Então, se toda oração é pouca, a gente nunca deve deixar de orar. Sempre. Tá sem som. Tá baixo. Eles conseguem melhorar aí para os irmãos. Os irmãos estão reclamando? Eu não queria colocar isso aqui na minha orelha, não. Tá bom. Vê se dá agora aí, se tá bom. Se o irmão falar alguma coisa. Conecta aí. Continua aí, ele fala. Continua. Então é isso mesmo, nunca é o suficiente. E nós sabemos, né, irmãos, que nós temos um inimigo, um adversário que é feroz e que não vacila e que espera só uma brecha minha e sua. E nós só vamos conseguir vencer o diabo, Satanás, através da oração. E nós sabemos muito bem, os irmãos são sabedores disso, nós aprendemos desde quando aceitamos a Cristo, que quanto mais oração, mais poder. Então necessitamos demais de orar. Então a oração é a apresentação de nossas petições a Deus, solicitando-lhe coisas que estejam de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus. Interessante que é de acordo com a vontade dele, né? Não pense eu e você que a qualquer momento que nós formos orar, que nós vamos receber. Tem que estar de acordo com a vontade. Fala, Edson. Como você vê isso, Dudu? A oração que você acabou de falar é conforme a vontade do Senhor. Só que a gente tem visto nesses últimos dias, eu determino e eu profetizo. Sim. Entendeu? Onde está a vontade de Deus aí? Não, está querendo que fazer a vontade do pessoa homem. determina, né? Eu determino e eu profetizo a vontade de Deus. Você pode lançar uma palavra profética, né? Mas inspirado por Deus, né? Agora eu determino isso? Quem sou eu para determinar alguma coisa? Mas tem surgido nesses últimos dias aí pessoas com esse pensamento. Sim, tem. E muito, né? Tem muito. Mas isso é contrário ao que diz a palavra de Deus, né? Que é de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. Assim, né? Nós temos poder para amaldiçoar e para abençoar. Sim. Agora, quanto às determinações de Deus, aquilo que são atribuições de Deus, não cabe a nós. Não cabe a nós. Dizer o que será feito, né? Nós somos limitados, né? Muito, né? Dudu, quando Cristo estava em Getsemane, ele orou 3 vezes, a Bíblia diz. Deus não respondeu. Na 3ª vez ele falou: Senhor, faça conforme a tua vontade. Isso. E depois a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo, ele orando, devido a muitos anos. Uma certa vez Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta. Sim, o espinho na carne. E Deus não respondeu a oração do apóstolo Paulo. E é diferente conosco também? Não. Quantas vezes eu já orei, você já orou e não foi respondido? Quantas? Exatamente. É ou não é? Exatamente. Porque e nem por isso eu vou deixar de orar, nem você, nem ninguém. É ou não é? Porque Deus vai fazer conforme a vontade dele sobre a sua
sua vida e Ele sabe o que é bom para nós e o que é ruim. Com certeza. Mas tem orações que são respondidas muito rápido. Sim. Muito rápido. Existe sim. No ano passado eu estava esperando receber uma bênção da parte de Deus, que só Deus que poderia me abençoar daquela forma, mas ninguém. Não tem jeito. E eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e num trecho da pregação ele falou assim: irmãos, eu fico impressionadíssimo como que os crentes precisando de algo não se dirige a Deus em oração para pedir. Ele tem a possibilidade de orar e Deus responder ele, e ele não pede. Naquele momento eu parei a pregação, falei: Deus, eu ouvi essa palavra aí, Deus. Vou pedir agora. Eu ouvi e eu estou pedindo e eu sei que o Senhor está me ouvindo. Dudu, no dia seguinte, era uma causa na justiça, o advogado me ligou e falou: ô meu irmão, você me perdoa que ele é pastor também? Você me perdoa, meu irmão. Eu esqueci de você, rapaz. O advogado da empresa ligou fazendo uma proposta, eu esqueci de te ligar. Meu Deus do céu. Tá Você vendo? está entendendo? Foi uma resposta praticamente automática. Tá vendo? Então, Deus responde oração, Responde. desde que você se predispõe a orar e crer que Deus pode fazer, porque Deus faz. Sim. E sempre se colocando na vontade dele. Exatamente. Sabendo que não é a sua. É. Né? Se bater a sua com a dele, tá tudo certo. E eu fui orar e não fui determinar nada não, eu fui Isso. orar. Eu determino agora, vai. Se o senhor fizer, tá ruim o som? Está um pouco baixo. Solta o microfone em qualquer. Não é melhor você colocar o microfone, Dudu? Rapaz, Tem que colocar. vou ter que colocar isso aí. É o contrário. Tá ao contrário. Isso. Assim? É isso, passa por trás da cabeça. Meu Deus. Assim vai dar? Você acha que agora dá, não dá? Tá bom, né? Queria usar esse negócio não, mas tá tudo certo. Dudu. Então, irmãos, é assim. É de acordo com a vontade de Jesus e com a confissão dos nossos pecados. Agradecemos e reconhecemos suas misericórdias. Orar é clamar, pedir e, sobretudo, manter comunhão com Deus. Então, se quer ter comunhão, e agora melhorou? Se queremos ter comunhão com Deus, é na oração. É na oração. Por que, né, irmão? Que negligenciamos tanto a oração. Não é? E muitas vezes só buscamos ao Senhor em oração quando estamos passando com dificuldades. E aí nós lembramos, né? E o que corre muito esse erro nos crentes é que muitas vezes vai buscar solução em outras pessoas, em alguém, né? Ou com recurso próprio, com a inteligência dele. Aí quando dá tudo errado, aí ele fala: agora eu vou recorrer a Deus. Sendo que ele poderia fazer o contrário, primeiro buscar a direção de Deus. É interessante, por que nós erramos sempre assim? Sempre estamos estudando, tentando aprender, mas sempre cometemos os mesmos erros. Ainda bem que Deus é misericordioso, né? São vidas diferentes com histórias iguais. Iguais. Isso não muda, isso Não é coisa muda. velha. Meu Deus, como pode? Quantas vezes nós falamos de oração e quantas vezes mais nós vamos falar, né? Então, por que devemos orar? Primeiro item, porque Jesus orou. E se Ele é o nosso mestre, porque nós somos servos dele, não iríamos orar, né? Ele é o nosso mestre, então nós devemos orar. Ele orou, a igreja primitiva orava, né? E Jesus viveu uma comunhão ininterrupta com o Pai, constantemente em oração. E Jesus fez isso para mostrar a necessidade da oração e deixar o exemplo para mim, para nós, para a igreja. A necessidade de orar. Quando Jesus ali fala com os discípulos: mas nem uma hora pudesse velar comigo, nem uma hora. Veja só, uma hora, hein? Nós não oramos nem 5, não é? Dobra o joelho, obrigado, Senhor, por esse dia, pá, acabou. Que oração, irmão? Que oração? Existe um modelo? Não existe um modelo. Porque nós podemos orar todo tempo. Por quê? Porque Deus é Espírito e Ele habita dentro de mim e de você. Então nós podemos estar falando com Deus o tempo todo. É claro que há aquele momento que é necessário que você tenha que entrar no lugar secreto e que você tem que passar um tempo ali com Deus. É preciso e é necessário para mim e para você, né? E é o lugar secreto. Então, assim,
Porque a primeira igreja orava para não cairmos em tentação, mas lá em Mateus, quem pode abrir lá? Mateus 26, 41. Vai falar da oração, mas tem uma palavrinha antes que Jesus fala. Vigiai. Não é? Tem essa palavrinha antes aí. Vigiai e orai, né? Para que não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que significa vigiar, irmão? É estar atento, apercebido. Por quê? Porque nós temos um adversário que é feroz e não vacila, não é? Ele está atento aí, ó. Então, primeira coisa, vigiar, estar atento e depois orar, vigilante e orar. A palavra de Deus ainda diz que orai sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17. Orai sem cessar, é sem cessar. Não pode, irmão, descuidar um segundo, um minuto sequer, porque o adversário está ao nosso derredor e ele procura nos destruir. Vamos ler lá 1 Pedro 5,8. Pode? Estejam atentos. Tomem cuidado Aí, ó. com o seu. Pode ler. Pode? Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de quem possa devorar. A minha tradução é diferente, ela fala sede sóbrios, que é a mesma coisa de atento. E vigiai. Né? Vigiai, ó, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja só, então é importantíssima a oração. Se nós não orarmos, nós somos presa fácil do inimigo. Aí nós vamos ver dentro da lição que tem as dificuldades que nós encontramos quando vamos orar. Que não pense em você também, que você vai lá orar e que vai ser, opa, belezinha, não tem nenhum empecilho quando você dobrar o joelho para orar. Tem sim, tem dificuldades. Primeira coisa é a acusação. Vixe, Na hora, se dobrou o joelho, começa a vir coisa na sua cabeça e falou, oxe, é impressionante isso. Impressionante. acusa, e quem quer que faz essa acusação? É. É ele, Claro. é Satanás para impedir, né? Então como que devemos orar? Em nome de Jesus. Devemos orar ao Pai em nome do Filho, porque foi Ele quem abriu o caminho a Deus, lá em João 14,6. E Ele também é o nosso mediador. É Ele que intercede por nós também, além do Espírito Santo, né? E de acordo com a vontade de Deus. Nós falamos lá no início, né? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14. Com humildade, é esse negócio que o Edson falou aqui, eu determino. Não, como você vai chegar perante um Deus todo-poderoso e falar, eu determino que acontecesse? Eu não determino nada, irmão. Nós somos falíveis, não é? Somos limitadíssimos. Então, devemos chegar até o trono da graça com humildade, com reverência, com respeito, né? Profundo respeito a quem você vai chegar, que é Deus, né? O Deus criador dos céus e da terra. Este é o primeiro passo para uma oração proveitosa, com humildade, ó. Com confiança. Não adianta também eu dobrar meu joelho, pedir, mas desconfiando. Será que vai acontecer? Então é necessário ter fé também. Tem que ter fé. Tiago fala, né? Isso. Aquele que duvida, né? É semelhante à onda do mar. Com confiança, ó, Tiago 1, 6 e 7. Com perseverança, muitos desistem, não é? Começa a orar, tem um propósito, aí ele começa a orar hoje, aí vai amanhã, aí vai depois, aí dura uma semana, aí de repente ele não recebe, ele desistiu, parou. E aí? De repente Deus está te provando ali na oração, vamos ver até onde você vai. Se você vai bater, vai insistir, né? E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos persistir, perseverar, bater. Jesus não fala lá? Bater e dar-se-vos-á? Não é? Então bater ali quer dizer que você vai ter que insistir até que a porta se abra, não é? Orar com inteligência.
Interessante, né, irmão? Então, não é você chegar lá e falar palavras desconexas lá, né? E aí? Ou aquela repetição. Ou repetição, vão repetição, né? Que a palavra de Deus fala. Como se Deus fosse doido e não entendesse as coisas da primeira vez. Mas é porque Deus é organizado, né? Você tem que falar com ele da mesma forma, com inteligência. Ainda fala que a lição nos ensina a falar especificadamente. Tem que ser específico com Deus. Senhor, eu quero assim. Eu quero isso. De acordo com a sua vontade, eu quero desta maneira. Né? Interessante, irmão. Eu vou falar uma coisa que isso é bem verdade. Sabe por quê? Quando a minha esposa ficou sabendo que estava grávida, ela orou ao Senhor e falou do jeito que ela queria. E a Letícia veio do jeito que a minha esposa falou. Então veja que Deus responde. Falou, Senhor, eu queria tanto a menina assim, loirinha, dos olhos assim, assado, com a pele que se fosse como... ela falou... Irmão, é interessante, pode perguntar para ela que ela vai falar para vocês. Ela falou assim, eu queria que ela via não sei o que, uma mulher que ela viu, e ela falou que queria que... Ela falou, minha filha podia nascer com uma pele igual a pele de pêssego. Vai olhar o rosto da Letícia, é tudo peludinho. Pêssego não tem um espelhinho? Desse jeito. A Letícia fala, a culpa é da senhora, mãe. Então Deus faz. Obedientemente, Salmo 66, 18. Com obediência, né? Obedecendo a Deus. Se Ele falou não é o momento, obedeça. Espera. Nem todo o tempo o Senhor vai nos responder, né? Há orações que Ele responde de imediato. Há orações que você pode durar 1, 2, 5, 10 anos, né? E ainda não recebeu, mas vai receber. Esse livro que eu estava lendo teve uma história de um casal, eu não sei se era americano, de que eles estavam por passar por uma dificuldade financeira e eles colocaram as crianças para dormir, né, o casal, e foram até a sala para orar. E quando eles começaram a orar, proferir as primeiras palavras, aí veio um som assim: se você precisa de ajuda, ligue 911. Aí essa fala veio por 3 vezes. Aí um olhou para o outro e falou, meu Deus. Olharam, aí foram até a porta da sala, que dava para a garagem, abriu, acendeu a luz, olhou, tá tudo certo, só tinha um carrinho lá de ambulância. Aí pegaram o carrinho de ambulância, de brinquedo, e aí o marido apertou um determinado botão desse carrinho, né, de brinquedo. E aí era essa fala: se precisa de ajuda, ligue 911. Mas quem que ligou esse carrinho? Quem foi que ligou esse carrinho lá na garagem? E aí eles ficaram conjecturando, falando entre eles, e daqui a pouco o Espírito Santo cutucou e falou assim, você deseja ajuda? Ligue 911. Aí falou para ele, leia o Salmo 91, versículo 1. Irmão, interessante, não é? 91, versículo. Aí, manda, lê aí, irmão, Salmo 91, para ver o que fala lá, o Salmo 91. É interessante como que Deus faz. Veja que foi instantâneo. Eles iriam passar por uma dificuldade financeira e não sabiam como agir. E aí o Espírito Santo falou ao coração deles para ler o Salmo 91. O que diz lá o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará. E aí eles foram começar a entender, o Espírito Santo foi dar entendimento para eles desse versículo, que era para eles descansar, se abrigar aonde? Na sombra do Altíssimo. É você entrar no lugar secreto. Sabia que o lugar secreto também é no esconderijo de Deus, é onde há proteção para mim e para você? É isso. E aí eles foram compreender e entender que era para descansar e esperar que o Senhor estaria resolvendo e solucionando o problema deles. Interessante, né, irmão? Interessante. Então o Senhor às vezes responde rápido, mas é necessário ouvir e obedecer. Então, os 5 aspectos da oração. Como já sabemos, a oração não tem por única finalidade pedir coisas, mas devemos também procurar a adoração, a confissão,
ações de graça, intercessão e petições. Culto de adoração, louvor a Deus, lá no Salmo 93. Ao dobrarmos os joelhos, a primeira coisa que devemos fazer é cultuar, é glorificar a Deus, é engrandecer o Senhor, adorar a Deus, é não chegar assim, irmão, sabe? E já pedir, já chegar pedindo. Veja que a ordem da sua oração, a petição é o último que você vai fazer. A primeira coisa, você vai engrandecer a Deus, agradecer a Ele. O último é a petição, e nós muitas vezes fazemos o contrário. E antes de pedir por nós, ainda tem que pedir pelos outros. Exatamente, você é o último. Você é o último. Então, ó, primeiro você vai adorar, depois você vai confessar os pecados. Porque muitas vezes não recebemos, porque temos pecados não confessados. Não confessados. E aí não confessamos, impede de nós recebermos. E quando nós confessarmos, irmão, nós temos que ter fé e acreditar que o Senhor, Ele nos perdoa. E aí o Senhor vai responder a minha e a sua oração. Não é? Irmão, muitas vezes, por exemplo, os meninos que não são casados, mas o Edson, o Adilson, o Getúlio que é casado, sabe, se nós tivermos com alguma rusga com a esposa ou vice-versa, vai orar. Não dá. Não dá. Não só isso, se for um pai com filho, se você se irritou, se eu me irritar com a Letícia, eu não vou conseguir orar. Eu tenho que primeiro acalmar meu coração ali, pedir a Deus ali em espírito para que eu me acalme e tal, para depois eu dobrar o joelho. Porque se eu for dobrar o joelho ali, aquela situação eu não resolvi, não tem como eu chegar a dobrar meu joelho e orar, irmão. Impede. E os nossos pecados são um impedimento para que Deus ouça a nossa oração, ou responda a ela. Então, adoração, engrandecer a Deus, confissão de pecado. Depois, irmão, ação de graça, é agradecimento por tudo que Ele tem feito. Eu tenho o costume de orar, agradeço pelo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer, porque eu sei que o Senhor tem muita coisa a realizar e está realizando, né? Então nós devemos fazer assim, agradecer a Ele. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, Salmo 22 também vai falar sobre isso, a ação de graças, adoração a Ele. Eu vou ler rapidamente esse versículo aqui. Adilson, até quero que eu possa, hein? Tranquilo, tá cedo. Tranquilo? Aí. Tá cedo aí. Tá cedo, então tá bom. Senão a gente vai entrando aí, vai esquentando aí, igual o Edson fala, já acabou? Né, Edson? Passa muito rápido, né? Ó, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Ele começa aqui numa angústia terrível, mas depois ele vai exaltar a Deus. Os irmãos podem ler depois do final os finais do Salmo 22, e ele vai engrandecer a Deus e exaltar a Deus, né? Colossenses 4:2 também. Eu falei aqui no domingo na escola dominical de fazer a oração, né? Lendo os salmos. Mãe, é muito bom. É muito bom quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a falar com Deus, e ainda você pode citar versículos ali falando com Deus, desde que esteja de acordo com a vontade dele. E muitas vezes você está lendo o salmo e está relacionado a alguma coisa que você está vivenciando, e você fala: Senhor, é a tua palavra, é a tua palavra, eu estou diante da sua palavra, então com confiança na sua palavra, eu espero que o Senhor faça na minha vida também. Você tem autoridade para você estar diante da palavra, não é você falando, é a palavra dele, porque foram homens que escreveram, mas inspirados por Deus, né? Colossenses, que eu falei 4, né? 4:2. Já achou aí, Getúlio? Pode ler. Dedique-se à oração. Isso. Esteja alerta e sejam agradecidos. Isso. 4:2, né? Isso. O meu já é diferente. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Né? Agradecendo sempre, né? O som tá bom? Tá bom. Então tá bom, vamos continuando. Intercessão, ó, aquilo que o Gustavo falou, ó. Aí você vai interceder. Interceder é o quê? É você orar por alguém, ou por algo.
para que Deus livre a pessoa de alguma coisa, para que liberte, para que cure, né? Então essa é a ordem da oração, né? Interceder por alguém. E aí vai mostrar o verdadeiro amor do cristão quando você se dispõe a interceder por alguém. Até mesmo, né, irmão, aquele que se diz seu inimigo. Né? E muitas vezes há crentes que querem fazer oração contrária, né? Fala, Gabriel. Esses 5 aspectos que eles colocam aqui na apostila, Sim. eles são pré-estabelecidos pelas pessoas que fazem a apostila, ou ele tem um contexto na Bíblia que explique isso? Mas cada versículo desse aqui está na lição, mas tem um versículo específico que fala da ordem certinha que deve ser uma oração? Não, da ordem certinha. O modelo Pai Nosso, Isso, né? isso. Pai É Nosso, que nós isso acabamos de ler da leitura, né? Eu pergunto isso porque às vezes não dá pra gente numa oração tipo, seguir a ordem certinha, porque às vezes tem necessidades Tem simplesmente. que a gente nem lembra de como Sim, tem que ser feito. é o que eu falei, né? Que às vezes você está com tanta dificuldade que você nem lembra nem de agradecer a Deus. Você já dobra o joelho e já vai pedindo, né? Mas não tem uma regra, né? Não tem uma regra. É que coloca aqui para a gente ter assim uma certa ordem, né? Quando você for orar, para você não chegar a dobrar o joelho e ser coisa que você vai fazer desesperadamente correndo ali, vai fazer. É claro que tem momentos que você está no desespero, que você vai orar. Eu já falei até para os irmãos aqui que eu tenho na igreja, que eu estava com a vontade de sair da empresa que eu estava, que eu dentro do carro eu dei um grito. Falei, o Senhor, me tira daqui que eu não aguento mais ficar aqui. Mas foi num momento e Deus ouviu, né? Deus sabe. Fala isso. A oração é uma conversa com o Senhor. É um diálogo com Deus, assim Isso. como você tem um diálogo com o seu pai Cada ou um com a conversa sua diferente. mãe, Isso. entendeu? Quando você está querendo pedir algum conselho do seu pai ou da sua mãe, você, mãe, preciso falar com a senhora. É Isso. acontecendo isso. O que a senhora acha? Só que no caso de Deus, ele vai responder através do Espírito Santo, né? Sim. E através da palavra, né? É. A gente vai ter resposta através do Espírito Santo, através da palavra. É isso, a oração com É. Deus é isso. Conversa. É uma conversa com Deus, um diálogo com Deus. Ali você vai adorar Ele e vai expor, né, os problemas e ao mesmo tempo agradecer pelas respostas que Deus deu. É claro que você não vai, se você querer seguir essa ordem aqui, tudo bem, mas é que não pode ficar assim, a oração com Deus não é uma coisa mecânica, né? Uma mecânica que você ali, tudo certinho, gravado, você vai fazer daquele jeito. Não, é uma conversa. Não tem irmãos que falam assim, eu peguei uma cadeira, coloquei uma cadeira para o Espírito Santo, ou com Jesus e falei, Senhor, senta aqui, vamos conversar. Tem irmão que fala assim, não é? A maneira que ele se expressa. Amém, irmão? O importante é não deixar de orar. E tem algumas coisas que a gente vê aqui na nossa igreja, principalmente quando às vezes o irmão está passando por algum problema conjugal, alguma coisa, e a pessoa ela acaba expondo isso, entendeu? Através da oração de todos os homens, essas coisas. Tem certas coisas que a gente tem que orar secretamente com Deus, ou se está passando algum problema, né, principalmente problemas desses que eu falei, conversar com o pastor, com alguém, né, sobre isso, para poder ajudar nesse sentido. Por isso que a Bíblia fala de você entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com Deus, que em secreto, né? No culto ele já ouviu você, né? Por isso que tem esse momento. Aqui você vai orar, mas determinadas coisas você não precisa pronunciar, você pode falar em espírito, né? Agora lá no seu quarto, você fala com Deus da maneira que você rasga lá mesmo seu coração, igual os irmãos falam, né? Se derrama lá. Pode falar, Gabriel. Sobre essa parte assim da oração também. A gente vê aqui na igreja, eu vou falar de outras igrejas, eu vou falar da nossa porque é o que a gente vê. Sempre quando tem coisas relacionadas à oração, a gente vê que uma grande parte dos jovens, especificamente, não vem. Não, mas tipo, não generalizando, mas Sim. a grande parte também da igreja não vê. Sim. Na sua opinião, qual que é o real problema, o que as pessoas não veem? O que você acha? Então, aí é que eu falei, igual eu falei no início, eu não sei como é que esses irmãos se mantêm de pé. Porque é uma necessidade. Da mesma forma que eu falei no início, que o corpo precisa do alimento, da água, o espiritual, o nosso espírito precisa do alimento espiritual, que é a oração, falar com Deus, meditar na palavra, porque como é que nós vamos sobreviver? Porque vem uma dificuldade, e a dificuldade vem para todos, e se você não tiver forte espiritualmente, nós não vamos suportar. Eu não sei, às vezes é desleixo, é preguiça,
E aqui nós vamos entrar na lição, nós vamos falar as dificuldades da oração, né? Aí talvez possa explicar um pouco para você o que é relacionado à oração. Irmão, vocês vejam bem, a importância da oração. Lembra de Cornélio? Era um quê? Um centurião, não era? Um gentil. E que orava a Deus, dava esmola, tinha bom testemunho. Veja só, irmão, ele era um centurião, era gentil, e Deus ouviu a oração dele. Então isso anima a mim e a você, irmão, que servimos a Deus, que confessamos a fé em Jesus Cristo, de buscar o Senhor em oração, sabendo, convicto, com a certeza que Deus vai ouvir. Porque se Deus ouviu a oração de Cornélio e mandou que Pedro fosse até lá, e a recompensa que Cornélio teve, qual foi a recompensa que Cornélio teve? Derramado o Espírito Santo sobre ele e a família. Olha só, irmão, Deus ouviu a oração de Cornélio e falou: não, a sua recompensa é essa. Mandou que Pedro fosse até lá. Quando Pedro nem tinha terminado de falar, o Espírito Santo desceu e batizou com o Espírito Santo. Olha só que interessante, na oração. Aí eu estava meditando, quantas vezes nós já lemos essa passagem? E aí eu estava meditando essa lição aqui, e eu me deparei com esse versículo, com essa passagem. Eu falei: não é verdade? Um homem que era gentil, foi o primeiro gentil a se converter, Cornélio, um centurião, que Deus achou graça, viu que ele era um homem, dava bom testemunho, dava esmola e orava a Deus. Orava a Deus. E nós, irmãos, que estamos tanto tempo na igreja, tanto tempo, professamos, ensinamos, falamos e muitas vezes não oramos, muitas vezes não acreditamos na oração, né? Não buscamos Deus em oração. É igual eu falei, precisamos de alguma coisa, queremos alguma coisa, fazemos todas as coisas possíveis, aí quando vê que não tem mais jeito, aí vamos levar, mas tem Deus, vou orar a Deus agora. E por que não primeiro para Deus? Não é? Interessante. Os irmãos meditem nisso. Interessante, Cornélio. Então, aí por último é a petição. Esta é a oração pessoal e deve ser feita em último lugar, né? O crente que não é egoísta visa primeiro a glória de Deus, depois o bem-estar do seu próximo e finalmente o seu próprio bem. Às vezes não recebemos algo porque não sabemos pedir ou pedimos coisas desnecessárias. Por isso que é para orar com inteligência, né? Com inteligência, e saber, eu preciso mesmo disso? É claro, né, irmão, que Deus sabe o que nós necessitamos e o que nós precisamos. Então não adianta você chegar lá e pedir coisa absurda aqui. Deus sabe o que vai ocasionar aquilo para a sua vida, né? E o Senhor não vai responder mesmo. Não vai responder, né? Tiago 4,3, Paulo nos exorta a buscar as bênçãos espirituais em primeiro lugar, lá em Colossenses 3, 1 e 2. Embora podemos orar por tudo aquilo que é necessário para o nosso bem-estar físico e espiritual, claro. Eu trabalhei com um rapaz muitos anos atrás, aí ele falou assim, não pode orar por bens materiais. Eu falei: por quê? Não tem que orar por... Eu não oro não. Eu falei: você não ora porque você é bobo. Onde está escrito na palavra de Deus que você não pode orar? Não, que não sei o que. Eu falei: rapaz, vai ler a Bíblia de novo. Você tá... A oração dele é 5 minutos. Você está achando... Não, porque ele se achava muito santarrão, né? Essa é uma metodologia antiga, Dudu. Isso aí... Meu Deus, falei: onde você viu isso? Na época dos meus pais, isso aí era meio que uma verdade vivida por esses crentes dessa época. Mas ele era jovem. Então, mas deve ter aprendido com da Era idade jovem. do meu pai ou da minha mãe. Que qualquer coisa que fosse parecido com riqueza, para eles não servia. É pecado, né? Muitos falam que é pecado, né? Tanto que você via que passava-se muita necessidade, e um final de semana ou outro, sabe, comia uma comida melhor, assim, mas você via que não havia uma busca por isso. Sim. Né? Quando que a palavra de Deus nos orienta que são os pais que entesouram para os filhos. Sim. E se os pais pensam que não devem acumular nenhuma riqueza para ajudar os filhos, as próximas gerações serão piores do que a dele. Pior. É porque cada dia vai passando os anos, a concorrência é maior, a dificuldade é maior, né? É isso mesmo. Tanto que minhas orações, eu cito isso, essas passagens nas minhas orações. Deus,
Sua palavra me diz que sou eu que tenho que tesourar para eles. Então, se o Senhor não me abençoar, não vai rolar. Não vai funcionar. Então, assim, eu preciso da bênção do Senhor, entendendo que a minha obrigação é essa. E que eu, de alguma forma, tenho que ajudar eles. É verdade. E eles ajudar os filhos deles, e assim vai. E assim vai, isso mesmo. É verdade. Senão, O que nós conquistamos aqui, que Deus abençoou para nós conquistar, vai ficar para quem? Para nós que temos filhos, eu tenho uma. Você tem os seus filhos, é para eles. exatamente. E ele tem que ter ensinamento agora para ele saber administrar na frente. Mas não é super importante que nós que entendemos a palavra de Deus, a gente queira viver a palavra de Deus, Sim. né, para que as próximas gerações sejam de pessoas melhores ainda. Exatamente. Porque se nós fomos criados dentro de uma dificuldade, de privações, a gente precisa fazer com que as gerações que venham após nós vivam de maneira melhor do que nós. Porque a Bíblia também nos diz que o melhor dessa terra é para nós. Então, se o melhor dessa terra é para nós, por que eu tenho que viver em privação, em dificuldade, problema o tempo todo? Uma certa vez o meu irmão Zé, ele foi orar para umas pessoas numa igreja que ele dirigiu, e ele chegou lá e falou que era uma miséria terrível lá. Ele falou, meu Deus, ele estava fazendo uma campanha na igreja e falou que Deus abençoou muito, né? Aí ele falou que chegou na casa de determinados irmãos lá e viu aquilo ali. Aí ele falou que o Espírito Santo falou fortemente com ele. Falou, eles estão assim porque eles não me pedem. Ele falou que ficou abismado. Falou, eles não me pedem. Morava numa situação muito difícil, né? Num barraco, não que isso aí quer dizer que está em pecado, alguma coisa assim. Mas você vê, nessa situação que ele relatou para nós, que Deus falou, o Espírito Santo falou profundamente no coração dele que eles não pediam, não tinham fé, e Deus falou que tinha para dar. Então muitas vezes falta fé, né? Falta você confiar, falar, puxa, estou na situação, mas meu Deus é tão grande, tudo é dele, por que eu não posso ter? Não é verdade? Aí basta analisar, né? Por que não? Não pode fazer ficar olhando igual o salmista Asaf a prosperidade do ímpio, né? Mas olha para você e olha o Deus que você serve, não é? Nós esquecemos isso. É interessante, eu falo nós, mas porque eu também sou assim. Muitas vezes eu esqueço que o tamanho que o Deus que eu sirvo, o poder que tem esse Deus, né? Aí muitas vezes na situação que nós estamos passando de pandemia, fala, mas você tem feito, por que Deus não acaba com isso aí? Deus pode acabar a hora que Ele quiser, mas Ele quer. A vontade dele é qual? Eu sei. Nós podemos falar muitas coisas, igual nós temos falado muito, né? O que Deus quer com isso? Deus vai fazer isso, Deus está querendo isso. Deus pode estar querendo muitas coisas com isso aí. Muitas coisas. E eu tenho certeza que eu tenho experiência para contar depois, e eu sei que está acontecendo comigo e com a minha esposa, nesse período de quarentena, né? Igual Deus está falando, de eu vim dar aula aqui, está sendo muito bom para mim isso. E eu em casa com a minha esposa, nós estamos tendo uma comunhão profunda. Então Deus tem os propósitos dele. De repente, eu oro para Deus acabar com isso? Claro que eu oro. Os irmãos também oram. Mas depois eu falo, Senhor, mas conforme eu estou querendo, a tua vontade. Eu falo com Deus assim, Senhor, eu sei que se o Senhor quiser acabar agora com essa pandemia, o Senhor acaba. Porque todo o poder está na sua mão. Mas, contudo, Senhor, seja feito o teu querer. Com tudo isso aí, ainda Deus, com toda essa praga que está sobre o mundo, Deus ainda trabalha. Isso não está à toa. Algum motivo tem para que isso esteja acontecendo. É a vontade permissiva de Deus, né? Outros acreditam que é o juízo de Deus. Sim. Eu entendo que é a vontade de Deus que está ativa aí e propósitos claro tem nisso. E não me interessa saber. O que me interessa saber é que, de acordo com a palavra de Deus, eu estou vivendo a palavra de Deus. Que Deus disse para nós, para aqueles que creem, que antes da tribulação Ele me daria o escape. Sim. E hoje eu vivo o escape de Deus, que na minha casa não falta nada. Mas por quê? Porque Deus é que proveu antes. Isso. Então assim, eu venho andando e eu venho observando, assim, a palavra está cumprindo. É verdade. Entendeu? Então para aqueles que creem e observam a palavra de Deus, pode observar que
há uma provisão de Deus para a tua casa. Sim. É que eu falo de orar porque a gente fica pensando nas pessoas, né, que passam determinadas situações, aí você fala, puxa vida, né? Igual perder os entes queridos, aí a gente tem que se comover e se condoer pela dor do próximo, né? Sim. E Deus se agrada disso também, mas é claro que tudo está na vontade dele. E não é nem por um egoísmo, assim, sabe? Sim. Mas eu acredito que todos que se dirigem a Deus, ele tem uma percepção do Deus que ele serve. Claro. Você não chega diante de Deus à toa. De forma Eu alguma. eu quase que, vamos dizer, em quase todas as minhas orações, quando eu chego diante de Deus, eu estou meio que conectado de tal forma que eu percebo algo da parte de Deus na minha mente, na minha vida, assim. Dificilmente eu oro à toa. É claro. Sabe aquela oração relâmpago, sabe? Ai, pá, não. Ou eu paro para orar ou eu não paro. Mas é verdade. Então a gente precisa ter essa conexão com Deus e entender o que está acontecendo. Comunhão, intimidade, né? É comunhão, intimidade. Nós vemos os heróis da Bíblia aí, o que passaram esses homens. Né? E que Deus respondeu em oração. Mas passaram muitos perrengues, né? Dizer assim, muitas dificuldades, não é assim? Muitos problemas. Mas que vivenciaram o poder de Deus através da oração. Né? Devemos sim orar sim para Deus ter misericórdia do Brasil e do mundo e das pessoas que estão com essa doença internada aí. Sim. E todo dia aqui no Brasil, né, morre mais de 1000 pessoas, estão morrendo, para Deus ter misericórdia, né? Deus fazer milagres nos hospitais, nos leitos, né? E como nós oramos para que Deus nos proteja, né? Devemos que orar. não venha atingir a nossa vida, né? Devemos orar para Deus ter misericórdia. Muitas pessoas sofrendo por causa Com dessa certeza, doença. com certeza. Aí vai chegar naquele ponto que o Gabriel estava falando, os inimigos da oração. São vários. N motivos que as pessoas não oram. Por causa da própria pessoa. Né? Aí o primeiro aqui, cansaço. Cansaço. Isaías 40, 29, 31 vai falar. É na oração que nós nos encontramos o verdadeiro descanso, né? Mas distração. Muitas coisas vai distrair. Às vezes você está assistindo alguma coisa, está fazendo outra coisa, você fala, depois eu vou orar. E aí você vai ficando ali, Ou então, daqui eu vou parar. Até mesmo na oração, você está orando também. assim, começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Aí pode abrir, se tiver de olho fechado, é melhor abrir os olhos. É melhor abrir os olhos. Se vir pensamentos lá, aquele negócio, aí você está pensando numa coisa que tem que fazer lá, não, abre o olho. Por isso que eu falo, pega a palavra de Deus, lê lá, fala, ora a Deus lendo a palavra ali, porque aí você vai ter a conexão ali com Deus, vai estar ligado. E se for de madrugada, anda na casa que é melhor, porque se você dobrar o joelho... Você dorme. Você dorme. Ou dorme... Quantas vezes a Silvana já me acordou de madrugada? Dorme. De joelho no pé da cama. A não ser que Deus te desperte, né? Se Deus te despertar, filho, o sono vai embora assim, ó. Isso. É coisa que você fala, meu Deus, mas eu não estava dormindo. Já aconteceu também. Né? Tava dormindo e de repente você acordou. Do nada. Aí você olha assim, no começo não tinha muito entendimento, eu falei, meu Deus, mas eu estava dormindo. Aí fica ali pensando, aí daqui a pouco fala, é para você orar. Aí você vai lá, dobra o joelho. E ora, e vai. Aí também tem aquele lá, que é o nosso inimigo, que é o inimigo de Deus, que também vai querer tirar você. Eu já falei para os irmãos aqui, muitas vezes eu estava orando de madrugada, e aí eu estava lá orando, daqui a pouco o cabelo arrepiava, os cabelos do braço arrepiavam, e aí eu falei, meu Deus, mas já nem comecei a orar, já está aí presente, querendo me intimidar, querer ficar olhando para trás. Às vezes vinha assim, ó, você vê, é interessante, irmão, é coisa espiritual. Eu vou pegar no seu pescoço, eu estou aqui atrás de você, sabe essas coisas, o pensamento que vem? É ele. Hã? Vou pegar essa perna. Não, eu vou pegar você pelo pescoço, vou não sei o que, essas coisas. Então, ele também vai querer te desvirtuar, e aí você ficar com medo, você vai pegar e não vai orar? Mas o Deus que você serve, mano, que é maior que tudo. Né? Isso já aconteceu comigo, Dudu. Assim, para eu lembrar que foram muitas vezes, que eu sou um cara ruim de memória para muitas coisas. E todas as vezes que aconteceu comigo esse tipo de ação, assim, que você percebe que é uma ação maligna. Todas as vezes eu canto um corinho, eu canto um louvor,
que tem a ver, né, com essa repreensão assim, do inimigo, assim, cara, é automático. Começa a cantar, acabou o louvor, cessou tudo quanto é medo, receio, entendeu? É isso aí. A base bíblica para determinar sei lá, o período do dia para oração, Para orar? É. Não. porque às vezes as pessoas né? De madrugada fala que a filha é Porque menor. tem uma né? passagem lá em Provérbios que fala isso, né? Que aquele que me busca de madrugada me encontrará, tem essa passagem. Tem. Mas a gente não tem base. Mas né? esse de buscar assim é constância. Você Vai tá falar de entendendo? constância, Porque né? às vezes as pessoas não vão te buscar de madrugada, porque de madrugada a fila é menor. O que na verdade isso aqui é de madrugada, é que de madrugada geralmente está o silêncio, onde todo mundo está dormindo, né? E se está dormindo, você é o momento que você vai se despertar do seu sono, você vai se abster do sono para você buscar a Deus. Só que é o De seguinte, certa forma, é um sacrifício da carne. e isso também, só que é o seguinte, é nessas horas também que o Satanás está solto, né? Os demônios dele estão aí, tem as oferendas por aí, então ele vai por aí, está nos ares e aí vai querer impedir você lá. Por quê? Porque ele é bem sabedor que quanto mais você orar, mais você está próximo de Deus. Então se você está mais próximo de Deus, mais autoridade você vai ter sobre ele, né? Então ele vai querer impedir. Pode falar, Gabriel. Relacionado a esse assunto que o irmão Edson falou, sobre se tem uma hora certa para orar. Sim. Existe um tempo, minutos, Duração? uma duração certa para orar, porque eu particularmente, até comentei com o Gustavo Cassolani, eu não consigo orar muito tempo. Igual a gente vê casos dos irmãos mais Repete a antigos, questão dele no que microfone. eles oram, eu já vi casos de pessoa falar assim que orava em vigílias para 5 horas seguidas. E, tipo, eu particularmente, eu consigo orar no máximo assim, uns 25 minutos, 30. Tanto que esse, eu não vou falar que esse seria igual tá falando aqui na lista, um inimigo. Mas eu acho que assim, pra mim, eu não acho que se orar 1 hora, pode sim resolver os problemas que eu estou tendo. Mas também, eu acho que a mesma coisa que eu posso orar 1 hora, eu posso orar em 10 minutos e eu posso ser atendido por Deus. Então eu particularmente assim, eu acho que esse é um dos poréns, dos porquês que as pessoas não vêm aqui da nossa igreja para os cultos de orações. Eu particularmente, quando eu venho, eu chego bem no final, faltam uns 20 minutos. Porque eu sei que se eu vier no começo da oração, eu vou parar, eu vou ficar sentado assim. Sim. Mas o Gabriel está falando de se há um período, né? Uma duração de oração. É que geralmente nós, os cristãos, nós pegamos aquela passagem que eu falei de Jesus, que ele fala para os discípulos, não pudesse orar, não velar 1 hora comigo. Então eles falam, se não for 1 hora não serve, né? Mas o que acontece também, Gabriel, é que a oração é você exercitar. É exercitar. É você ter a prática. Todo dia eu vou estar disposto para orar? Não. Eu particularmente, eu duvido aquele irmão que vai estar todo dia da mesma forma, com a disposição total, fervoroso para orar. Tem vezes que você vai dobrar o joelho e você está daquele jeito, você fala, meu Deus, mas tem alguma coisa emperrando. Mas você tem que orar da mesma forma. Da mesma forma. Às vezes é 10 minutos, 15 minutos. Às vezes é meia hora. Às vezes é 1 hora. Aí é intimidade com Deus e Deus vai te dando. É o próprio Deus que vai. Porque aí é um relacionamento que você vai tendo com Deus ali. E aí Deus vai te inspirar, vai te dar para você. Eu quero mais tempo com Ele. Deus vai trabalhar em você. Mas o que não pode é não orar. Deixar de orar não pode. Isso não pode. Eu acho tem que a constância, né? Eu acho que assim como a leitura, a oração ela tem que se tornar um hábito. Isso. É Porque a prática, o hábito. Se não for um hábito, não vai. Não vai. Não vai. Você Não vai vai. largar, você Não vai vai. orar um dia da semana e os outros 7 dias não. Não e vai. assim vai. Então, o problema é que não tem a constância. Por exemplo, eu falar, vou orar todo dia esse horário. O bom também não é que seja uma regra, mas se você colocar assim, ó, disciplinado, né? Você falar todo dia, por exemplo, toda segunda a segunda, eu vou estipular 8 horas, eu vou orar. Eu vou ler e vou orar pelo menos meia hora. Você tem que fazer essa disciplina, você tem que ser disciplinado. Naquele momento, toda vez você tem que fazer aquilo. Aí se naquela noite, por exemplo, 8 horas não deu para você orar, então você vai depois. Às 10, às 23, não sei.
Você tem que orar. Não pode passar, porque você veio hoje, amanhã você orou, aí depois você já não orou, aí já não deu, aí aconteceu. As distrações vêm e muitas vezes, pode ter certeza, muitas vezes o inimigo coloca. Muitas vezes. Daniel, né? Daniel, ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Pela Então. manhã, horário do almoço e no final do E no pôr do final. sol. E era o que é disciplinado. Disciplinado. Constância. É, Tanto é o que armar- falta para nós, irmão. Tanto que armaram uma arapuca para ele, ele continuou orando. Foi E onde Deus o rei- livrou. Não pediu de ir para a cova, mas livrou lá dentro. Mas por quê? Da comunhão com Deus, intimidade, oração, né? Oração. E a certeza, meu irmão, quando você está com intimidade com Deus, certeza, você tem certeza no coração que nada vai te acontecer. E mesmo que aconteça, falar, mas o que acontecer comigo, Deus vai me levar. Tanto que lá na frente a gente vê que ele está orando e a Bíblia diz que as potestades dos ares estão impedindo a oração dele. Você né? vê. Que aí o anjo vem e fala, Deus tem ouvido Desde a o sua primeiro oração dia. desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Você vê que é uma batalha espiritual mesmo. Nós não vemos, né, irmão? Nós não vemos. Muitas vezes, algumas vezes, o Senhor pode permitir, né, que você veja algo, que você sinta, para você perceber que é uma batalha verdadeira, espiritual. Mas aí eu acho que tem crente que desiste por isso, porque enfrenta uma dificuldade dessa espiritual, diz, ele fica com medo. Ah, não vou orar mais não, porque se eu for orar vai acontecer a mesma coisa. É o contrário. Aí que você tem que persistir. Tem que ir lá. Eu não falei já que numa vez ele falava, não vai na laje lá que eu tô lá. Eu falei, eu quero saber que você tá lá, eu vou lá assim mesmo. O cabelo ia levantando cada vez mais, parecia que eu tinha black power. Eu subia, chegava lá, não tinha nada. E eu orava a Deus, e eu subia repreendendo, e Deus estava comigo. Aí daqui a pouco aquele negócio sumia. O meu pai tinha experiência de que às vezes ia orar de madrugada, e um dia o braço dele assim, ó, travou. Ele falou, parecia que tinha alguém segurando no pulso dele. Aí meu pai é engraçado, que ele falava, é você não é sem vergonha. Ele falava assim, é você não é sem vergonha. Ele repreendia, e o Satanás ia embora. Teve um caso que eu vi, se eu não me engano, foi até a irmã Suzy que comentou comigo. Teve uma vez que ela estava orando, e eu não sei o que aconteceu, mas que ela ficou eu acho que puxou o braço dela assim para trás. Aí na hora que ela puxou, ela sentiu as escamas do cão. E tipo, na oração mesmo, ela não conseguia se soltar. Ela falou assim, não, Deus, eu vou contar até 3. Aí você vai jogar lá. Ah, irmão, Aí em 3, tipo, eu já tive experiências assim, há pouco tempo mesmo. Não, eu não tinha mudado ainda, estava naquele apartamento lá em cima lá. Eu dormindo assim, eu não consegui falar. Eu sentia me segurando, me sufocando. Não, me sufocando não. Eu senti que tinha alguém em cima de mim. E eu tentando falar, não conseguia falar. E eu lá, aquele negócio, falei, meu Deus, o que é isso? Eu comecei a repreender, daqui a pouco eu dei um grito. A Cida até assustou. Eu dei um grito e repreendi. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Ela falou, o que foi? Eu falei, estava me sufocando aqui, estava em cima de mim, o coisa ruim. É a experiência que nós temos. Eu sempre tenho isso comigo, por quê? Eu não sei. Deus sabe, mas... A gente tem dificuldade de compreender, porque tudo que a gente escuta, a gente associa a palavra de Deus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Né? E a Bíblia até classifica, né, Deus, né, como o nosso vigia, aquele que não dorme. Não dorme. Então, assim, certas coisas é experiência pessoal. Mesmo, que Deus permite com cada pessoa. É pessoal, Teve uma vez que eu pensei assim, puxa, rapaz, esse mal pode chegar até a minha casa. Eu me lembrei que um dia teve um pregador, que eu não me lembro quem estava aqui, o pregador orientou assim, falou, irmão, não custa nada, irmão, chega na tua casa, unge o batente da sua casa, a partir desse dia creia que nunca vai entrar nada na tua casa. Dudu, eu já falei que eu sou ruim de memória, cara. Eu lembrado de um negócio de quase 20 anos atrás, Dudu, no momento que veio um pensamento confrontando com o outro. Confrontando, o Espírito Santo faz isso. Então assim, a gente tem certeza que Deus cuida da gente. Com certeza. No detalhe. Com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo. Então esses são os inimigos, Gabriel. Aí tem o cansaço, a distração pode ser. Eu no começo da minha fé, eu ia orar, eu fiquei desempregado 1 ano e meio, eu ia orar de tarde sozinho na minha casa. Aí a porta do armário batia, eu olhava lá, não tinha nada, batia assim, ó, e não tinha ninguém. E foi assim. E eu orava a Deus, e aquilo era constante, irmão.
E eu estava no começo da minha fé, eu cheguei a chorar um dia, falei assim, eu não aguento mais isso. O Senhor me ajuda porque eu estou ficando sem forças. Porque eu não aguento isso, eu vou orar, era só dobrar o joelho e começava a bater para cá, o telefone tocava. É real isso. Os irmãos falam, o telefone toca e é real. Isso aconteceu comigo, é real. E aí Deus foi quebrando aqui e falando, fica aí na oração, vai perseverando. E aí no teu versículo, se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. É isso aí, irmão, tem que resistir. Porque Deus está comigo, está com você. Quanto tempo tem, irmão? Tá bom de acabar já. Tá bom já? Então tá acabando. Mas se você... Aí tem a distração, são mais essas coisas, intranquilidade interior, alguma coisa que você tem no seu interior aqui que impede, aí pode ser uma discussão com alguém, alguma coisa, e não vai conseguir você orar, a pressa, o desânimo, né? A indolência. O que é a indolência? É a qualidade daquele que é indolente, condição da pessoa sem ânimo, pessoa desanimada por causa das circunstâncias da vida, ela não consegue orar, né? E o pecado, né? Também, né? O ódio, pessoa que tem ódio no coração, não tem nem como, né, irmão? Vai orar como? Mentiroso, vai orar como? E o desobediente. Esses são os fatores. E vários outros que tem, né, o Gabriel, que pode impedir a oração. Agora, você falou daqueles irmãos que não oram, eu não sei dizer, aí é pessoal. Porque eu tenho a convicção, a certeza que eu necessito. E eu sei que os irmãos também necessitam. Mas não adianta eu falar que eu necessito, que os irmãos necessitam, se você não tiver essa convicção. Entendeu? Vai de pessoa para pessoa. Nós sabemos, e nós temos o exemplo que é Jesus Cristo, que nós devemos orar, né? Vigiar e orar, porque ele fala, porque o vosso adversário anda de redor, querendo destruir a minha vida e a sua. Então, se o Senhor nos deu a instrução, eu não vou seguir o que ele falou para mim? Meu Deus, né? É isso aí, irmãos. Então, aí, eu posso falar mais alguma coisinha? Pode, um assunto que acho que é super importante, o Getúlio até, todas as vezes que eu lembro da frase, eu lembro do Getúlio, né, falando da hora tranquila. Eu acho que super importante a gente destinar pelo menos uns 20 minutinhos para falar da hora tranquila, né? Ah, essa aqui É a próxima página. Hã? É a próxima página. É a próxima página, mas aí fica, é como se fosse uma outra aula, né? É uma outra aula, que a aula tranquila, tem essa aula da aula tranquila, a hora tranquila, não tem? É essa aula, né? Hã? Juntou nas duas. Juntou nas duas, né? Então, as duas, por isso que agora vai terminar a conclusão, vai começar a aula tranquila. É? Não, mas o meu não está assim não, o meu está Espírito Santo. Então, essa aqui já deu conclusão, vai começar a aula tranquila. Tá vendo? O meu tá diferente, ó, Adilson. O meu já tá voltando pro batismo com o Espírito Santo. Então. A minha já tá diferente, ó. Já tem aqui a conclusão. Olha que interessante. Aí já vem hora tranquila, tá vendo? E minha revista, eu tinha essa revista, eu não sei o que aconteceu. Surrupiaram a minha. Uma outra pra você. A hora... Tem aí, né? Então, a minha tá diferente, tá vendo? A hora tranquila é aquele tempo que o crente passa diariamente a sós com Deus, para orar e meditar em sua palavra. Isso. É o que nós temos falado aqui. E é necessário, irmão. Demais. Demais. Eu tenho lido esse livro aí, irmão, é cada uma. Ó, quem já leu aquele livro Heróis da Fé? Eu já ouvi falar dele. Heróis da Fé. Eu já li ele uma vez e estou lendo ele novamente. Anota aí, Lu. Eu tenho ele. Só que eu leio ele um pedaço, paro, eu leio outro. Aí lá vai falar de... Eu até marquei aqui, ó, para os irmãos. John Wesley, Tem o Jonathan Edwards, o Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero. Aí tem o John Patton, que foi um escocês, que foi missionário com os canibais. Irmãos, aí você imagina, uma pessoa ir ser missionário num lugar do canibal, ele rodeado várias vezes por aqueles índios canibais ali, querendo pegar ele. E ele não desistiu. E os irmãos, outros missionários, falando para ele voltar para a Escócia, voltar para a terra dele, ele fala, não vou voltar, isso está no meu coração. E o pai e a mãe dele sabia disso. Ele perdeu a esposa lá, com febre amarela. Não, é interessante, irmão, que hoje nós vemos facilidade, não é? Nós temos templo aqui, tem irmãos aí que tem carrões e tal. Eles abdicavam de tudo.
para fazer a obra de Deus. Agora, lá relata o período, Gabriel, de oração que eles tinham, no mínimo 1 hora. E eles tinham, isso que eu falei para você aqui, ó, a disciplina de chegar madrugada, 4 horas da manhã, levantar e orar. Muitos desses, se você ler o livro lá, muitos deles tinham essa disciplina. Eles escolhiam 1 hora, madrugada, 4 horas da manhã, levantavam, a primeira coisa que eles iam fazer, orar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a direção, porque o que eles iriam enfrentar, irmão, não era qualquer coisa não é? Chegar a quase perder o braço por apanhar e continuar pregando o evangelho, enquanto não vê-se Deus salvando almas ali, não desistiam. E hoje nós queremos desistir por qualquer coisa, não é por qualquer coisa. A planejamento da aula tranquila. Para começarmos bem a prática dessa aula devocional, precisamos planejar bem os detalhes que são tempo, lugar, atitude e objetivo. É isso aí. Tem que ter objetivo. Você tem o objetivo, todos nós temos objetivo. Então você tem que buscar quem? Aquele que pode conceder esse objetivo. Vamos né? fazer uma outra aula com essa hora de Vamos, pode ser. Acho que é mais produtivo. Fico com essa revista, tem outra ali. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe. Deus a todos que abençoe. acompanham a gente aí.